Fernando de Força, estamos começando mais um Opinião Tricolor aqui na UTV. Eu e Paulinho Heavy e eu, hoje sem convidados, todo mundo resguardado aí pelo Covid. E na semana que vem temos Opinião Tricolor especialíssimo, grande convidado para vocês estar aqui conosco. Por enquanto, surpresinha no ar. E pensando nisso, a gente hoje vai fazer uma edição um pouquinho diferente. Opinião Tricolor, a mídia verdadeiramente independente do São Paulo, que traz os bastidores do Tricolor como nenhum outro canal traz para vocês, o lado B da situação toda, mas hoje a gente resolveu pegar muito mais leve, né, Paulinho Web? O Brasil está num momento difícil, São Paulo está num momento conturbado também, tem eleições daqui meio ano, a gente está com um futuro incerto de retorno de jogos, como serão nossas receitas, então por isso mesmo hoje a gente resolveu contar um pouquinho aqui da nossa trajetória de São Paulo para vocês entenderem o que é Opinião Tricolor, e para isso a gente vai contar diversos causos, né, meu irmão Metal Tricolor, Chicão da Matrix, Paulinho Web. Boa tarde, meu velho. Boa tarde, Carlos Porte. Boa tarde, meus amigos do Opinião Tricolor do Brasil e do mundo. Torcida Tricolor super apavorada aí, querendo que termine logo essa porcaria dessa pandemia, para as coisas entrarem nos devidos lugares, a gente poder dar o devido valor que sempre demos, mas agora com muito mais entusiasmo de ir ao Morumbi, comer aquele pernilzão na porta, congraçar com um monte de São Paulino, como as pequenas coisas da vida são coisas importantíssimas e muitas vezes a gente não dá o devido valor e só percebe quando termina. É como é o tal desse papo de liberdade, né, Porte? Todo mundo acha que é normal, escambau, mas bastou perder a liberdade, bastou falarem para você não pode, é que você começa a ficar puto pra cacete e sentir falta de coisas tão prazerosas como andar na rua, dar um abraço no amigo, apertar a mão, entrar num boteco, tomar uma cerveja e ver o São Paulo. Coisas normalíssimas que hoje faz uma falta danada, é ou não é? É verdade, meu irmão. Você sabe que quando começou essa história da pandemia aqui no Brasil, né? Bem, na verdade, a coisa começou a estourar 2 semanas após, coincidentemente, após o Carnaval, né? Os recados foram dados, a gente nas redes sociais, lembra disso, Paulo? A gente falava, meu, Lógico. não era o caso de estar cancelando, porque, cara, vão vir muitos gringos, milhares de gringos em foco de infecção para cá, e aglomeração, e não é aglomeração. Olinda tinha 3 milhões de pessoas, cara. Recife, 2 milhões. São Paulo, mais de 2 milhões nas ruas no Carnaval de Rua. Também Rio de Janeiro, aquela loucura assim, outras capitais aí. O foco de chegada de estrangeiros seria algo absurdamente fora do contexto para o que o mundo já estava vivendo naquele momento. E não deu outra, né, cara? Mas por que eu puxei esse resgate logo de começo? Porque, cara, logo na sequência também teve o tal do São Paulo e LDU, né? Aquele jogo que a gente arregaçou, jogou bola pra caramba, lotou o Morumbi e apavorou lá os caras lá do Equador. Velho, depois eu comecei a ficar pensando nesse negócio de corona, porque ali tinha mais de 50 mil pessoas, né? E foi quando já logo no final de semana seguinte foi o portão fechado, aquela coisa lá do clássico, e aí depois parou tudo. Irmão do céu, já pensou se a gente tivesse tido contágio no Morumbi naquele jogo? Graças a Deus, Santo Paulo está ali em cima, está junto do nosso Senhor Jesus Cristo, está junto do nosso Criador e não deixou nada de pior acontecer, Paulinho, porque as coisas podem estar longe ainda de ter uma solução quanto ao nosso amor pelo futebol. Mas o mais importante nesse momento é a gente contar com a nossa integridade física aí, está fazendo sempre um debate equilibrado sobre o que você bem disse, liberdade de vir, responsabilidade, proteção e não deixar o nosso país quebrar, arrebentar, que aí senão a casa vai cair de vez para todo mundo e o futebol vai entrar nesse efeito dominó. Se o Brasil entrar numa quebradeira geral, não vai ser o futebol que vai conseguir se salvar. Por isso que a gente pede muita responsabilidade nesse momento. E, Paulinho, eu queria que você cantasse uma música comigo, mano. Eu ouvi uma música ontem, que é uma música, foi uma sátira, vamos dizer assim, uma homenagem que um certo ministro aí, lá dos togados, recebeu no gabinete com uma tribo indígena.
Aí eu vi uma música ontem, mano, lá em Brasília, que eu achei tão louca, velho. Eu falei, meu, vou ter que cantar isso para reverenciar esse momento político do Brasil. E aí eu queria que você fizesse cor aí comigo, cara. Porque, porra, você é a voz metal do Inox, mano. Eu canto mal pra porra, mas aí nós dois de dueto, eu acho que vai ficar legal. Aí eu puxo a primeira, aí você vem comigo, é no embalo, certo? Tá. Então vamos aí. 1, 2, 3. Ministro, Cabeça de ovo. Ministro, cabeça de ovo. Ministro, canta aí, viado. Cabeça de ovo. Porra, velho. Aí, caralho, vamos aí. Ministro, cabeça de ovo. Porra, tá valendo. Seu salve Brasil. É uma vergonha alheia, né, velho? Como eu fico olhando e falo assim, os caras lá de fora são os puta índio bonito, os caras, aqueles puta cocar, e, meu, os caras bacanas, meu, os nossos aqui pros puta Zé Ruela, é mano. Verdade. Não é tem o seguinte, voz, não sabe cantar, não tem métrica, não tem bosta nenhuma, mano. Nada, velho. Mano, nossa audiência aí não é com vocês, hein? Não vai pensar que é com você, Calef, que é com você, Newton, que é com você, Douglas, a galera careca aí do São Paulo, mano, é outro cara aí. É um cara que tá fazendo a par de merda aí no Brasil, certo? Atacando as nossas liberdades fundamentais. Bom, vamos começar então, Paulinho. Você tá lindão hoje de opinião tricolor aí. E eu estou aqui com a camisa histórica, 1980, que você encontra lá na São Paulo, Mané Tatuapé, a melhor loja do São Paulo. E, velho, é o seguinte, anos 80, cara, eu até coloquei esse manto, porque a nossa proposta hoje era contar um pouco mais para vocês da nossa história de São Paulinidade. Vocês estão tão acostumados a ver a gente aqui, ó, batendo no sistema. Porra, por que esses caras batem tanto? Porque a gente ama demais esse clube. E hoje eu me propus aqui, eu com o Paulinho, a contar um pouco da nossa história. Vou começar a contar um pouquinho de mim, o Paulinho conta um pouco dele. A gente vai falar do nosso jogo mais foda, do jogador mais emblemático, do sentimento da maior conquista, da maior perda. E a gente quer que vocês dividam isso com a gente também, que vocês também contem o jogo mais foda, é o jogador mais sensacional da história, a sua lembrança mais triste, o seu momento mais heróico. Tudo isso vamos dividir e eu já vou passar a bola para ele aí. Ministro. Vai, Paulinho Heavy, conta a sua história desde o começo, você molequinho São Paulino. Forte, vem de uma família... bom, meu sobrenome é de Toledo. Eu tenho um parentesco longínquo com o nosso querido Cícero Pompeu de Toledo. Uma família... É verdade isso. Uma família que veio da Espanha, sediou-se no interior de São Paulo, mais precisamente a região de Tietê, Jaú, naquela região, esse povo, essa espanholada veio toda lá, né? Se agregaram lá, e a família se separou, né? Foi andando, foi mudando o escambau. Meu avô veio para São Paulo, mas, segundo reza a lenda, meu tio-avô, alguma coisa nesse sentido, é parente do Cícero Pompeu de Toledo. Então, todo mundo que tem Toledo no nome não quer dizer que é parente, porque a nossa origem é de Toledo, pessoal que veio da cidade de Toledo, na Espanha. Que legal! Mas eu falar que a maioria de todos nós somos São Paulinos, a maioria da parentaiada, todo mundo cresceu sobre o manto tricolor. E eu, muito pequeno, né? Eu não lembro dessa fase, dessa primeira vez que eu fui ao Morumbi. Os anéis nem estavam montados ainda, mas eu não lembro dessa passagem. Eu não lembro. Meu pai, antes de falecer, já me contava a história que tinha me levado com 4, 5 anos ao Morumbi. Eu não lembro disso, obviamente, mas lembro exatamente do jogo do Morumbi dos anos 70 com o Gerson, aquela entrega das faixas. Eu estava no colo no cangote do meu pai, com 8 anos, foi em 70 isso. Eu faço aniversário no final do ano, em setembro, e eu lembro dessa passagem, de entrar, a primeira vez que eu entrei no estádio e vi aquela coisa toda rolando, time de futebol, foi a primeira pergunta que eu fiz para meu pai: ué,
não tem ninguém narrando o jogo, né? Porque eu estou acostumado a ver televisão e ouvir do rádio, quer dizer, aquele silêncio, jogadores correndo, foi a coisa que eu mais estranhei. Mas eu lembro da entrega das faixas, eu lembro dessas coisas no colo, no ombro do meu pai me Que lindo, segurando aqui velho. assim. Então, você imagina a emoção no moleque que é a primeira vez que vai oficialmente ao estádio ver uma situação dessa, ver Toninho Guerreiro, Jurandir, ver o Gerson. Olha só os times que eu vi, cara. Edson Cegonha, Paraná. Meu, na boa, eu tenho isso no coração e aquilo me encantou de uma tal forma, sabe? Ver a cor da camisa, o contraste que dava aquilo no campo, coisa mais linda do mundo. Isso daí não vou esquecer jamais, cara. Essa Que foi a lindo, velho. primeira vez que eu fui ao Morumbi, para você ter uma ideia. E foi louco porque a gente ganhou dos Galinhas esse jogo, né? Tinha sido campeão um jogo antes, lá em Campinas, Isso, encerrando o tabu de 13 anos pela construção aí do estádio. E aí depois a gente foi campeão em cima dos caras, ganhou o jogo de 1-0, o Morumbi repleto, exatamente, cara. depois de 90, Exatamente isso. 71. Que começo maravilhoso, brother. Imagina a sua emoção realmente, cara. Comigo foi um pouquinho mais tarde, coisa de... o meu primeiro título foi exatamente 10 anos depois. 77 eu era muito molequinho, estava com meus 5 anos ali. Não tenho uma lembrança do que foi aquilo, mas eu tenho lembranças a partir de 79, cara, quando meu velho começou a me levar, eu fiquei ruxo de tudo. E 80, então, foi o meu primeiro título São Paulino, aquele São Paulo e Santos, o maior público da história de um jogo do São Paulo até hoje, 122 mil pessoas no Bordeiro, mais de 140 mil pela invasão que teve, os jogos de São Paulo, Alegre, Gibrecht, eu nunca sei falar o nome dele, mas meu, historiador monstro de São Paulo, no Twitter aí, @jogos SPFC, ele conta maravilhosamente no site dele como foi essa invasão fantástica, e a gente poderia perfeitamente, porque um dia antes estava anunciado que mais de 140 mil ingressos tinham sido vendidos. Ou seja, o recorde do Morumbi é nosso. O São Paulo, por ser bonzinho demais, como no dia teve invasão, teve nego que pulou catraca, que foi passando direto aos milhares, numa confusão do caramba, o São Paulo só feriu o que entrou no dia, não que tinha vendido antes, e aí os Galinhas contam até hoje que o maior público do Morumbi deles não é nosso, final de 1980, São Paulo campeão paulista, e tanto você, Paulinho, em 70, quanto nós, em 80, nós vimos o São Paulo ser campeão do gigante Campeonato Paulista. E, meu, hoje a garotada não está ligada ao tamanho que tinha, né? O Campeonato Paulista era muito forte, era mais importante muitas vezes que ganhar o Campeonato Brasileiro pelo fator rivalidade. A Libertadores ainda estava longe do contexto de prioridade dos times brasileiros, apesar do Santos já ter vencido, do Flamengo e Grêmio terem vencido no início dos anos 80 também, mas só com o advento do do São Paulo do Teler, de 92, 93, que a coisa mudou de patamar, todo mundo passou a ter, por obsessão, por aquela soma que aconteceu naquele momento ali. Assim, televisão, torcida, conquistar o mundo e logo na sequência o advento da internet no Brasil. Então, tudo isso fez a transformação da Libertadores pelas mãos, ou melhor dizendo, pelos pés e pelas glórias do São Paulo. E nesse jogo de 80, eu lembro também que eu estava lá com o seu Giba, e, cara, o que mais me encantava, e acho que para você também, se você vai falar isso fundamental depois, é que a gente saía, para a galera saber disso também. A questão da bandeira de mastro, que a torcida organizada luta hoje para voltar, não era privilégio só da torcida organizada. Todo torcedor podia levar a sua bandeira de mastro para o estádio. Lembra disso, Paulinho? E Se aí, lembra. porra, os jogos de futebol, assim, como que funcionava? A gente, a caminho do estádio, nas grandes avenidas, nas marginais, nós já vemos os carros indo com as bandeiras penduradas nas janelas dos carros, cara. Era uma outra coisa, era uma outra simbiose, uma outra energia. Era um outro colorido, né, esporte? Nossa! Mundo colorido, carro colorido, todo mundo de Fuca, Brasília, Chevette, Corcel, laranja, amarelo, verde. Hoje é a ditadura do carro prata e não tem mais bandeira. O mundo hoje tá chato pra caralho, né, velho? Mas naquela época era sensacional. O seu filho tá chegando aqui. E aí a gente ia, meu pai tinha uma Brasília, a gente metia a Brasília, a bandeira do lado de fora, lembra disso, Chico?
metia a bandeira assim para lá de fora e se embora para o Morumbi, um monte de bandeira assim nas marginais. E, cara, foi a melhor época. Quem viveu, viveu. E vivemos essa primeira glória. Também a minha primeira lembrança forte que meu pai no estádio foi esse título de 80. Depois veio o Bi 81. Você também viveu o Bi 71, né? E 72 deu zica com os porcos e deu zica pra gente também, assim com os galinhas. Conta, velho, como foi a sua primeira decepção? Porra, o São Paulo perde título? Porque para mim eu achava que não perdia. Aí a gente perdeu dois de uma vez. Então, é até engraçado falar, porque eu vou até entrar nesse teu tema aí, mas antes eu queria dar uma pincelada aqui nas coisas que aconteceram. Por exemplo, eu ia demais, era muito legal ir ao estádio, né? Meu pai era entusiasta, então toda hora eu estava indo, eu ia muito ao estádio, ia muito ao Autódromo de Interlagos. É engraçado como a gente utilizava esse tipo de diversão, porque na época não existiam outras coisas, né? Então eu vi muita coisa legal, tanto dentro de campo, tanto dentro do Morumbi, quanto no Autódromo de Interlagos também. Meu, antes de chegar no primeiro título que eu fui sozinho ao estádio, que foi 75, aquele maravilhoso time de 75, que o Muricy jogava, Pedro Rocha jogava, Serginho. Boy treinador, né, velho? Boy, o treinador, cara. O São Paulo às vezes treinava no Banespa, cara. Era muito legal, porque eu jogava futebol pelo Banespa, eu era moleque, jogava futebol pelo Banespa, e às vezes o treino era cancelado porque o São Paulo ia treinar lá. Olha que louco. Eu lembro do Chicão me pegando no colo, velho. Eu era moleque, bicho. Imagina, 73, 74. O cara me, compadre, como é que tá? Meu, por isso que eu tenho essa fixação pelo Chicão, porque, meu, na boa, o Chicão sempre foi um cara sensacional. E era um tesão ver o Chicão jogar. Era muito legal, era muito divertido ver o que ele e o Paranhos, pelo amor de Deus, Forlan, bicho, puta que os pariu, como os caras arrepiaram. Aí, o moleque daquela época, vendo esses ícones jogando bola, e eu dou risada pra cacete dessa molecada que acha que o Lugano é raçudo. Eles não sabem o que é raça, mano. Eles não sabem que é nego com problema ciático. Pegar o centroavante do time, algum jogador que estava bunda molizando dentro do campo, falou assim: se você não voltar e jogar, eu vou arrebentar você. Esse era o Chicão, né? É verdade. E, meu, na boa, aí, então eu vi 73, aquele jogo, eu vi Pelé jogar, velho, contra o São Paulo, eu vi o Pelé, sabe o que é ver Pelé? Sabe o que é ver Ademir da Guia? Você sabe o que é ver Rivelino jogando? Eu estou falando dos 4 grandes de São Paulo. Fora isso, eu vi Dicá jogar, da Portuguesa. Monstros sagrados, caras que pegavam a bola, vem a bola quadrada, aquela bola de... Meu, você via lá fazendo assim no ar, o cara fazia puf, pá, caía no chão no pé do cara. Ele ia levantar a cabeça e dar um passe de 50 metros, cara. Cai no pé do jogador. O cara matava a bola, tipo toque de bola de 3, 4 metros. O cara não errava um passe, meu. Só tinha monstro jogando. Mas que não tinham posicionamento, que não corriam como correm os caras de hoje, entendeu? E o primeiro... Tinha tempo de olhar, pensar a jogada, ver o que ia passar, para onde ia correr. Hoje você não tem espaço mais. Mas, eu acho que te traumatizou, meu velho. Acho que te traumatizou porque você contou histórias fodas aí, mas você não falou do seu primeiro título que você perdeu. Você falou, caramba, esse moleque perdemos o título. Porque eu tenho 2 histórias punk aí para te contar. Mas conta aí. Não, cara, por exemplo... O título que nós perdemos, que você lembra assim, que você fala, velho, que foda. Eu vou te contar uma antes de uma perda de título. Um jogo que estava casca pra cacete foi 73. Meu, o Santos com uma máquina. Imagina o Barcelona, era fichinha perto daquele Santos. Olha só o que eu estou falando, meu. Era fichinha perto do Santos. E o São Paulo, dentro do Morumbi, ganhando de 1-0 dos caras. 1-0, meu. E acabando o jogo, faltava 4, 5 minutos para acabar o jogo. Pelé não fez porra nenhuma naquele jogo, de tanto que o São Paulo jogou. E todo mundo já, vamos ganhar, pelo amor de Deus, acaba logo essa merda. Bicho, a bola sobra para o Valdir Pérez, ou seja, o Valdir ainda tinha aquela papo de recuar a bola para o goleiro. O Valdir segurando a bola na pequena área,
o negão deu um estalo, entrou correndo dentro da área, gritando, pega, 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 pega. O Samuel foi lá, catou ele, caíram os dois para dentro da área. Pênalti. E o Valdir olhava para o Samuel e falava, você tá louco, a bola tá comigo. Olha o medo que os caras tinham do Pelé, mano. Filha da puta botou a marca no pênalti. Meu, eu nunca saí do estádio com cara de... Todo mundo aplaudiu o cara, porque ele foi genial, simplesmente genial. Ele tirou da cartola uma situação... O Santos empatou um jogo com um lance genial do Pelé em cima do samba. Foi ridículo o negócio. Foi Caramba. coisa de Reinaldo, mas assim, sabe aquelas coisas? Coisa de Cida! Sidão, que coisa estranha você, velho. Onde está o Sidão? Ô, Sidão, se cuida aí do Corona, velho. Um lance que me Você deixou não vai defender. profundamente magoado, que comecei a conviver com a derrota, vamos dizer assim, que foi o primeiro gosto amargo de um campeonato, foi aquele São Paulo e Santos, cara. Um negócio ridículo em 78. Sim. Os dois jogos, aí depois teve uma hora lá que ninguém queria atacar, porque ninguém ia, ninguém ficava, um ficava jogando bola para cá, ficava... Aquilo foi ridículo, foi um golaço do Zé Sérgio, o cara deu uma bica lá no meio do campo, a bola entrou no ângulo, que provocou a tal da prorrogação e que nós se ferramos porque o Santos precisava do empate e ganhou o jogo da gente e levou o campeonato. Falei, meu, uma judiação São Paulo ter perdido aquele título, cara. Foi a primeira vez que eu senti o gosto de derrota na boca. Assim. Foi doído porque a semifinal com o Palmeiras foi maravilhosa, né, cara? Olha o Giba ali, ó. Gol do Serginho de nuca, cara. Foi, aos 13h30, quase 14 do segundo tempo. Também, ó, o Giba. E aí, Giba, saudações. Daqui a pouquinho eu vou te chamar aqui para você contar umas histórias. Mas, ó, o meu primeiro, cara, foi quase colado no seu, porque foi a final do Brasil com 81 que a gente perdeu para o Grêmio, e também, depois de uma semifinal maravilhosa com o Botafogo, foi aquele fantástico 3-2, né, em 1981, 98, 1650, São Paulo, no estádio, acabamos perdendo para os caras. Como bem diz o doutor Fernando Casado Rei, depois de um assalto no Olímpico que a gente sofreu, no jogo de ida, mas o fato é que no jogo de volta os caras souberam se impor também. Baltazar fez um golaço e eu, meus de 9 para 10 anos, eu não esqueço, Paulinho, de uma coisa até hoje, cara. Assim, por isso que eu falo do Campo das Bandeiras. Aquele jogo assim, no Morumbi, a torcida visitante, a torcida do Grêmio, no caso, estava ocupando um gol inteiro também, exatamente onde fica a torcida visitante hoje, naquele espaço destinado ali. E aí eu lembro, cara, do Morumbi em silêncio, sem bandeiras, e só as bandeiras tricolores, azuis, pretas e brancas, forrando todo o espaço, estremulando as bandeiras ali. Ali foi minha primeira derrota sentida, e logo na sequência veio aqueles anos difíceis, de 82 e 83, em que a máquina tricolor já tinha vivido a sua ascensão, a arte estava começando o declínio, quando a gente perdeu 2 anos lá para os caras lá da Marginal sem número. Foi difícil também, foi pesado, foi doído. E aí eu me lembro, o Giba está ali atrás, ele é testemunha disso daí, que eu fiquei tão magoado, cara. Fiquei tão... Eu chorei assim de um jeito, cara. Eu tinha escrito com canetinha, lembra disso, Giba? Tinha escrito com canetinha na camisa, cara, campeão 83, se Deus quiser. E pumba, fomos pro jogo. Fomos na cativa, para cada São Paulino que tinha na cativa, tinha 8 gambá lá. Tava um negócio horrível, velho. Aí os caras foram campeões, era só mão no meu cabelo. Aí, molequinho, não sei o quê, papapá. Chegamos em casa, cara. Eu falei, não, a gente tinha perdido o Brasileiro de 81, apesar de ter ganho a ponte depois. Mas perdemos 8-2, 8-3 para eles, velho, não tive dúvida. Catei minha bandeira, que tinha uma daquelas bandeirinhas menores que vendia na porta estádio, levei para a rua, comecei a enterrar a bandeira com tijolo. Meu, fiz um enterro assim da bandeira. No asfalto mesmo. Enterrei, entrei em casa. Não quero saber mais. Aí eu ficava na janela olhando, ver se alguém ia pegar. 10 minutos eu fui lá, catei, trouxe de volta. E aí, 2 anos depois, viriam os menudos do Morumbi, o Careca estava chegando, depois veio o Pita, depois veio o Falcão. Vamos já emendar nessa época? A gente, sem querer, a gente já no ano 70 e 80 aí,
até chegar nos menudos do Morumbi. Velho, o que foram os menudos para você, mano? Meu, foi a fome com a vontade de comer, porque dava gosto de sair para o estádio e ver um time que parecia um furacão, né, velho? Era brincadeira, os caras marcavam um, escapava outro. Todo mundo endiabrado, velho, mas endiabrado. Os caras jogavam muita bola. E eu fico puto pra cacete com essa molecada que não tem referência nenhuma. Eles não têm culpa, coitados, né? Mas eu acho engraçado porque hoje a informação está ao alcance dos dedos, cara. E eles poderiam muito bem fazer uma busca aí no Google, no YouTube, os Cambau 4, para ver um pouquinho do que foi aquele time, sabe? Como foi que nós fomos, assim, precursores de um futebol super alegre, de um futebol ofensivo, sabe? Todo mundo fala do Tele, sim, o Tele foi um cara sensacional e tal, mas antes do Tele, nós tivemos o Cilinho, cara, que foi um cara que, mudou a estrutura do futebol, o jeito de jogar, que ele não tinha o endomarketing de se promover, era um cara caipirão, era um cara completamente avesso a qualquer tipo de conversa com gente que ele não curtia. E a gente via o Miller fazendo embaixadinha sentado com uma bolinha de tênis, cara. Sabe o que é isso? Aí hoje você vê esses pés de rato, esses caras ruins pra cacete, os caras, ídolo, deu carrinho, o cara é ídolo. Bicho, é absurdo. Eu sou um cara que fico louco quando eu vejo. Não, o atacante tem raça. Porque o atacante tem raça. Ele marca, ele dá carrinho, ele é sangue, velho. Ele não sabe chutar no gol. É difícil, né, meu? Porque você vai chegar pro cara e vai falar uma coisa, corre o risco ainda de chamar ele de velho. Esse é o velho. Aí você vai ficar mais puto, você vai descer o Jabaquara em campo, cara, não vai dar muito certo, entendeu? Mas a falta de padrão, a falta de noção que esses caras têm do que não só o que era o futebol, mas o que foi o São Paulo, velho, sabe? Sim, é muito complicado você querer conversar com uma pessoa que não está afim de entender, entendeu? Tipo, é o que a gente já comentou. É uma galera que vai em busca da história, que conhece a história, mas conhecer por pesquisar é diferente de conhecer por ter vivido. A emoção, o sentimento, é uma diferença gigantesca. É por isso que a gente briga tanto para que essa galera mais nova tenha acesso àquilo que a gente viu e a gente soube a real dimensão do que é o São Paulo. Desde ganhar um campeonato estadual destruindo um rival, ou, sabe, fazendo um rival ser eterno freguês de mata-mata, tudo isso, até você atravessar o mundo para conquistá-lo. Essa geração inteira não sabe o que é essa referência. Eles cresceram com São Paulo perdedor, né? E aí, assim, vão ter reminiscências bem distantes de infância e tal, mas pesquisa, óbvio que tem orgulho, assim, tudo mais, você sentir o que a gente sentiu, para entender o porquê que a gente cobra tanto, sabe? Eu lembro que, assim, que naquela época, e o Giba está lá atrás, ele vai lembrar também, Cilinho, genial, começando os menudos do Morumbi, a torcida do São Paulo aplaudia o time até quando o time era eliminado. É verdade, aconteceu uma vez com o Grêmio. Como aconteceu no São Paulo e Grêmio, plena noite de Pacaembu, o São Paulo tinha um goleiro infeliz ali na transição entre Valdir e Gilmar, que era o Tonho, né? Não confundir o Tonho com o Toinho. O Toinho era muito bom nos anos 70 com o Valdir Pérez ali. Mas o Tonho jogando contra o Grêmio, jogo 0-0, Pacaembu, uma noite linda de lua, Pacaembu abarrotado, o São Paulo já para ganhar para seguir em frente, né? Naquele brasileiro. Foi o ano que a gente se sagrou também campeão. A gente estava começando a decorar as glórias daquele time que aí a gente ia consagrar depois em cima do Paulista, em cima da Portuguesa. Mas aí o Tonho, falta para o Grêmio, o juiz, não me lembro quem, se era o Wright, se era o Marcília na época, não lembro, mas o fato é que o cara deu a entender que seriam 2 lances e o cara do Grêmio deu a sapatada pro gol. O goleiro deixou a bola passar, velho. Não, deixou, ele saiu da bola. Não, ele saiu da bola. A bola veio em cima dele, deu. Aí a gente deu um gol. E aí a gente tomou outro ainda, mas depois essa molecada começou a jogar tanta bola. Assim, o começo de tudo ali, Porte. Ali começou realmente... personalidade. Aí a gente buscou um 2-2, não classificamos, mas o Pacaembu em aplauso
aquela volúpia. Eu tive lá, eu estava nesse jogo, velho. Os jogos mais importantes do São Paulo, dessa época, dos anos 70, 80 e 90, eu sempre estava, não ia em todos os jogos, aquelas coisas, mas os jogos importantes eu realmente estava lá. Então eu vi no Pacaembu, quando terminou o jogo, cara, eu nunca vou esquecer, o jogador de São Paulo caiu ajoelhado no chão. Foi o mesmo jeito que eu vi o Ricardo Rocha contra o Vasco, dentro do Morumbi. Mesma situação, cara. Jogou pra cacete, o time jogou muito, cara. Mas não tinha como ganhar dos caras ali, em virtude de tudo que aconteceu. Nós ficamos derrotados por nós mesmos, foi o sentimento. Tanto é que a galera bateu palma pro São Paulo. O São Paulo saiu aplaudido no campo desse jogo, porque a entrega foi muito grande. Não é aquele tipo, puta, fudeu, perdeu, vamos embora, sabe? Como já vimos várias vezes. A gente fala, né? Eu costumo falar muito isso nesses 4 anos de opinião tricolor, eu sempre comento isso. Não é perder o problema, é o jeito como perde que a gente fica puto. E nesse dia, cara, eu fiquei orgulhoso do São Paulo, cara. O São Paulo brigou pra caraco, meu. Foi macho, um time valente, um time que se entregou 90 e poucos minutos do jogo e buscando o resultado. Não deu, é diferente, cara. É verdade. Então eu lembro, e foi muito legal estar nesse jogo, porque eu vi a ascensão do time dali para frente, nós começamos a montar uma máquina, velho, começou a engraxar tudo, começou a funcionar, e o São Paulo dava gosto. Aí, nesses campeonatos, eu fui praticamente em todos os jogos que tiveram em São Paulo. Tá? Legal. Então, eu lembro que naquele Paulista, com a Luz, a dupla Miller e Careca, eles fizeram quase 50 gols. Era no campeonato só os dois. Foram artilheiro e vice, foram base. O time da máquina tricolor, 80, 81, já tinha levado 4 jogadores com o Tele naquela seleção mágica de 82. O Valdir, o Oscar, o Renato Canucci e o Serginho. O Sérgio só não foi pelas contusões idas e vindas dele, né, cara? Verdade. O Éder ali, que tinha aquele petardo na esquerda, mas o Sérgio era bem mais habilidoso que o Éder. 86, a mesma coisa, cara. Aí a geração de Cilinho fez brilhar o futebol absurdo do Miller, do Silas, ao lado do Careca. O Falcão ainda estava no time sendo convocado. O Sidney chegou a ser convocado alguma vez. Sidney jogando muita bola, cara. Mas chegou a fazer parte de jogos eliminatórios e tudo mais. Era um grupo sensacional, maravilhoso. O Oscar, mais uma vez. Então, o próprio goleiro lá, o Gilmar. Gilmar. Sim, então toda essa geração que encantou demais, que nos trouxe referência, que nos jogou assim, nos anos 90. Cara. A gente chegou nos anos 90 machucados, porque nós perdemos 2 brasileiros seguidos, 89 e 90. E perdemos dentro do Morumbi, 89 e 90. 91 a gente foi decidir novamente fora de casa, assim como 77, assim como 86. Sempre as primeiras partidas dentro e a segunda fora. Incrível, né? Até então a gente tinha perdido dentro de casa e 91, tudo aquilo que a gente sofreu, 89 e 90, mas que Tele maturou em 91, que Tele fez Cafu, Cafu, fez Raí, ser Raí. Hoje eu escuto muita gente dizendo assim, o Raí mudou o patamar do São Paulo. A gente tem uma gratidão imensa ao jogador decisivo e monstruoso que foi o Raí. Mas não foi o Raí que mudou o patamar do São Paulo. Foi o Tele que mudou o patamar do Raí. Por essas e outras é que o Raí se transformou no monstro que foi e trouxe o São Paulo com essas conquistas fantásticas aí no período do Bimundial, que todo São Paulino também tinha que ter tido o prazer de ter visto como nós vimos, né, brother? E foi maravilhoso. Geração pois e só falando do São Paulo, você vê como as coisas são, né, cara? Já passaram quase 45 minutos que nós estamos aqui falando. Fazendo um histórico, anos 70, 80 e 90. Impressionante, velho, impressionante. Como é bom falar dessa fase áurea do São Paulo, coisa que dava orgulho profundo, né? Pessoas de bastidor, que tinham um esquema tático bacana, um esquema que realmente refletia o que era o São Paulo. Clube moderno, clube que sempre mostrou como os outros deveriam se portar e tudo mais. E hoje em dia é uma sombra do que foi no passado, né, cara? E a gente está vivendo de passado faz tempo. E eu espero que a gente consiga, num espaço curto de tempo, com uma possível nova gestão que vem aí,
inclusive vamos entrevistá-lo sem falta agora no decorrer, começando mudando o mês aqui agora, a gente já começa a pautar, né, Porte? Um monte de coisas legais que vem aí, exatamente para deixar a nossa torcida, o pessoal da militância do Opinião Tricolor, mais inteirado e sem muito polimento do que a maioria costuma fazer, né, bicho? Nós vamos falar a real, vamos perguntar a real, quais são os planos, quais são o desenvolvimento que esses caras vão dar, a continuidade que eles querem dar para o São Paulo Futebol Clube. Mais do mesmo, vai mudar tudo, como é que vão ser as coisas, isso todo mundo vai ficar sabendo de prima aqui com a gente, sem muito floreio, certo, mano? Beleza, maravilha. Bom, então a gente vai se despedindo aí assim daqui a pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, porque hoje a gente fez questão de contar um pouco assim, da nossa simbiose, da nossa história de vida com a história do São Paulo. Não deu nem tempo do Paulinho contar da Matrix, mas ele conta isso numa outra oportunidade, que foi a maior comunidade da história do São Paulo no Orkut, se bobear, a maior comunidade de notícias de futebol, com mais de 4 milhões de pessoas, onde ele era o moderador Chicão, por toda essa devoção que ele tinha desde os anos. Eu não consegui nem falar da Metal Tricolor, bro, mas no da Metal Tricolor, também a torcida Movimento Rock and Roll, que nasceu no Morumbi, e assim a gente correu aqui do nosso lado também, criando o projeto dos Guerreiros da Paz, onde a Matrix teve uma questão fundamental nisso, até o surgimento do próprio Opinião, as lutas solidárias, as ações aí de solidariedade somadas à São Paulinidade, que já levaram conforto, sentimento e esperança para tanta gente. E isso é um pouquinho da opinião do que a gente queria passar assim, para vocês hoje. O que nós vivemos desde o Morumbi construído para as glórias do São Paulo nos anos 70, 80, 90, obviamente nesse século, a partir da geração de ouro da Reconquista, depois de 10 anos fora aí da Libertadores, a gente chegou na semifinal na primeira vez em 2004 e depois em 2005 sendo brindado com títulos. A galera mais nova já teve a oportunidade de conhecer bem mais essa fase. Depois o Trexa, sensacional, da era Muricy. Esse é o São Paulo extraordinário, maior clube brasileiro em termos de conquistas internacionais e até então o maior clube brasileiro em conquistas nacionais também, que a perpetuação do poder fez ruir, fez desmoronar. Perdemos as marcas nacionais, graças a Deus as internacionais de 12 conquistas aí, pelo mundo afora e os 3 mundiais, muito difícil alguém vai buscar isso. Diria que praticamente impossível. E é esse São Paulo, supremacia... Diga, meu velho. Espera um pouquinho aí. Diga lá. Pergunta para o Paulinho. Diga lá. Se ele lembra... Não, esse tempo tem que aceitar. Da linha intermediária de São Paulo, Bauer, Rui e Noronha. E aí, Paulinho? Bauer, Rui e Noronha. O Giba viu em campo. Aí ele está falando se você lembra. Te chamou de Matusalém agora, Paulinho. Não, cara, não lembro, não vi, infelizmente. Eu sei que eles faziam parte da máquina de costura que chamava o time, né? Aquele time sensacional. Mas esses, infelizmente, eu não vi jogar. Eu vi jogar... A gente viu por história só, Giba. Não, mas deixa eu trocar para ele. O Giba vai vir aqui, Paulinho. Nós vamos estender mais 5 minutos aí que o Giba empolgou agora. Segura o Giba. 48, 49. 48, 49. O Giba tinha de 10 para 11 anos de idade. São Paulo bicampeão paulista. São Paulo bicampeão paulista. Maravilhoso, hein, velho? Já pensou ter visto isso? Leônidas ainda, né, Giba? Não, Leônidas. Opa, não. O Leônidas estava ainda assim. O Leônidas foi pentacampeão pelo São Paulo. Eu sei que depois o São Paulo foi para 50. Sim. 50 para ser tricampeão. Vocês estão ouvindo bem o Giba aí? Não dá para ouvir. Não dá para ouvir, Porte. Seria tricampeão. Seria. Faltando, se não me engano, 5 rodadas para terminar o campeonato, o São Paulo estava 5 pontos na frente do Palmeiras. 5 rodadas, 5 pontos. Na época, galera, vitória 2 pontos só, não tinha vitória por 3 pontos. Aí o São Paulo foi jogar contra o Ipiranga
no Pacaembu. Hum. O Ipiranga, filho, tinha um filmaço. Oswaldo, goleiro, Jean Cole, Belmiro, Reinaldo, Tema, Liminha, Rubens, Silas, Bibi Walter. Esse era o time do Ipiranga. Caraca. E esse time ganhou do São Paulo no Pacaembu, 2-1. Aí o São Paulo foi jogar contra o Santos, no Pacaembu também. Então tinha um tal de 109, Alfredinho. E o São Paulo perdeu do Santos também de 2-1. Aí a porcada ganhou os 2 jogos? Não, peraí. Aí o São Paulo ficou um ponto atrás. Então eles tinham ganho 2 jogos. Aí o que aconteceu? Um ponto atrás, o São Paulo ficou um ponto na frente, né? Um ponto na frente, mas isso aí. Houve outro jogo, não sei se foi com o Juventus, e o São Paulo perdeu também. É incrível, essa reta final foi lamentável. Mas isso em 1950. Aí o São Paulo, o último jogo foi com o Palmeiras. E o São Paulo agora precisava ganhar. Certo. Porque o Palmeiras passou um ponto na frente. Certo. Um título que já era comemorado 4 rodadas antes, tricampeão. Nunca fomos tricampeões paulistas. Aí o que aconteceu? Eu estava em Pirassununga ainda, molecão, hein? 1950, 12 anos, 11 anos. 11 anos. O jogo de São Paulo e Palmeiras eu vi pelo rádio. Certo. Primeiro tempo, gol do Teixeirinha, São Paulo 1-0. A linha do São Paulo jogava o Teixeirinha, o meia esquerda e o Remo, Pardal. Remo, Pardal. O que ele falou? O Pardal. Esse eu não lembro. Remo, Pardal, Teixeirinha, a linha de ataque do São Paulo. Bom, aí o São Paulo terminou o primeiro tempo 1-0, chegou no segundo tempo. Um cruzamento, uma falta contra o São Paulo, o cara cruzou. O Bellini subiu e não alcançou a bola. O Aquiles, aquele que jogou no Palmeiras, veio por trás de fumo, mandou para a rede. Empatou o jogo, o Palmeiras foi campeão. E nós jogamos o tricampeonato fora. O ano que o Bauer foi o monstro do Maracanã, na Copa de 50. Depois o São Paulo fez outro intermediário do outro. Edival, Bauer e Alfredo. Esse é o São Paulo que a gente tem tanto orgulho. Sorte e mal. Oi, goleiro. Sorte e mal. Edival, Bauer e Alfredo. Maurinho, Albeja, argentino. E depois o São Paulo foi campeão em 53. Também. Em cima do Santos, é isso aí. Do Santos e depois 57 em cima do Tudo. 3-1 no Gambá, o jogo das garrafadas. Gente, falamos então, década de 70, 80, 90, chegou o Giba para voltar dos anos 40 e 50, nos anos 60 a gente construiu o Morumbi. Essa é a história fantástica do São Paulo. Os dias atuais, vocês sabem, tá uma desgraça. Antes teve a geração de ouro de Rogério Ceni, de Muricy e companhia, e a gente está aqui para contar toda a história do São Paulo e continuar lutando com a Opinião Tricolor para resgatar as glórias do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Não é isso, Paulinho. Obrigado pela participação mais uma vez. Meu mano, Gibão, beijo para você. Bom te ver firme, forte. E vamos resgatar a nossa torcida pela vida, pelo fim dessa pandemia maldita aí, e pelo São Paulo reencontrar o seu caminho. Um abraço, Paulinho. E não se esqueça, hein? Ministro, cabeça de ovo. Cabeça de ovo. Galerinha, boa semana para vocês. Vamos trabalhar, porque é isso que faz a gente crescer, beleza? Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. É nóis! Valeu, vamos São Paulo!